Fala pessoal, outro tópico aí que tende muito, aí tem bastante tendência de ser cobrado em provas é sobre as autonomias do Ministério Público, tá? Então a gente vai navegar aí pelo texto constitucional, vamos destrinchar algumas coisas, vamos aprofundar algumas coisas aí que são necessárias, né? Para que você possa chegar preparado na hora da sua prova lá. Olha só, nós estamos falando do artigo 127, parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: ao Ministério Público é assegurada, tá, a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, tá? Aos seus serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira e a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento, tá? Inicialmente a gente vai falar aqui, ó, sobre a autonomia funcional e a autonomia administrativa. Só que implicitamente o Ministério Público, né, pela redação da Constituição Federal, tem autonomia financeira. Então a gente vai falar sobre autonomia funcional, autonomia administrativa e também sobre a sua autonomia financeira. Vamos começar pela a funcional, tá? Você não confunda a autonomia funcional, tá, com a independência funcional. Acho que é uma das lições mais importantes que a gente fala sobre a autonomia funcional. É a seguinte, tá? Quando a gente fala de autonomia funcional, quer dizer o quê? Lembra que o Ministério Público é independente, ele não é vinculado, não se sujeita aí a nenhum outro órgão, nenhum outro poder. Então, justamente, autonomia funcional quer dizer que ele não se sujeita a nenhum agente externo, tá? Se sujeita às leis? Normalmente que sim, tá? Mas a autonomia é relativa a agente externo. Quando a gente fala em independência funcional, a gente está falando sobre a livre atuação dos membros, de acordo com a sua liberdade de convicção, tá bom? Então, olha só, ela está, que cai em prova é o seguinte, essa instituição, né, tem autonomia funcional, tá? Autonomia funcional significa que a instituição está isenta de qualquer influência externa. Só que presta atenção, isso na sua atividade, enfim, nas suas funções constitucionais. Na sua atividade meio, por exemplo, ele se sujeita, né, à Lei Orçamentária Anual, a LOA, a LRF. Ele se sujeita também à fiscalização do Congresso Nacional. Tá? Então, a autonomia funcional não quer dizer que é, né, a Deus dará. Tá? Existem naturalmente os limites impostos aí pela legislação e pela Constituição Federal. Ele não sofre influência, né? Ele não se sujeita a nenhum agente externo. Mas essa autonomia não impede a fiscalização do Congresso Nacional pela execução do orçamento, não impede que ele tenha que elaborar o seu orçamento de acordo com as diretrizes orçamentárias, tá? Ele tem autonomia funcional, mas ele não está sujeito à sua atividade fim, está sujeito aí ao que diz outro órgão, tá bom? Existe, né, o que a gente costuma falar, algumas exceções sobre essa autonomia. Essa autonomia funciona o seguinte, ó. A nomeação do PGR e dos procuradores gerais de justiça é feita pelo chefe do Poder Executivo, tá? O que quer dizer isso aqui? Tá? Veja, o Procurador-Geral da República e os procuradores gerais de justiça, tá? Quem é que escolhe ele é o chefe do Poder Executivo. Então a gente tem aqui o presidente da República e a gente tem o governador dos estados. Cada governador vai escolher o seu, tá? Outra exceção aí que é os procuradores gerais, o Procurador-Geral da República e os procuradores gerais de justiça podem ser destituídos por órgãos externos, né? Temos a lei de improbidade administrativa, tem um monte de coisa lá que vai regulamentar isso aí, tá? E temos também aquela questão, ó, os membros vitalícios somente podem perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, tá? Quem é que vai perder? É o poder judiciário que vai dar essa sentença. Então veja, a autonomia funcional tem algumas exceções, né? Então, a escolha do chefe do ramo lá, a escolha do Ministério Público dos Estados ou Ministério Público da União é feita pelo Poder Executivo. O Poder Legislativo pode fiscalizar. Tá? Da mesma forma, órgãos externos podem destituir o Procurador-Geral e o Procurador-Geral de Justiça. E da outra forma, é o Poder Judiciário que vai dar a sentença para a perda de cargo quando o membro for vitalício. Ok? Então são algumas exceções que você precisa saber.
Seguindo. Falando sobre a autonomia administrativa, tá? A gente vai chegar ao seguinte. Quando a gente fala em autonomia administrativa, a gente está falando que, né, aquela instituição, aquele órgão, aquele poder tem o poder de se autogovernar. Então é ele mesmo que vai praticar, por exemplo, atos de gestão. Veja, administrativamente ele vai regulamentar, vai organizar os serviços conforme ele bem entenda. Conforme ele bem entenda, ele pode regulamentar, tá? Então, anote aí, ele pode praticar atos próprios de gestão, organizar os seus serviços e as suas carreiras. Também, veja, para ele fazer autorização, ele não precisa de autorização do Ministério Público, né, e do Ministério Público aí do Planejamento. O Ministério do Planejamento, né, do Planejamento, ele não precisa de autorização. De toda forma, ele tem que seguir a Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Tá? Ele pode elaborar contratos e também gerir eles, o próprio Ministério Público. Os seus atos administrativos possuem autoexecutoriedade, então não precisa da confirmação de nenhum órgão externo, nenhum agente externo para que seus atos sejam feitos. Tá? Ele também pode aí editar normas internas, pode propor a criação e extinção de cargos, e essa é uma competência concorrente aqui com o presidente da República. Pode prover os seus cargos públicos, tá? Então, por exemplo, fez o concurso, beleza, tá lá o concurso, tá tudo certo, tá? Vamos nomear essa galera que passou, vamos nomear você. Precisa pedir autorização para alguém? Não, ele mesmo, tá? Ele tem autonomia administrativa. Depois que homologou o concurso, ele que vai, né? Tanto que é o próprio Ministério Público que vai organizar o concurso, né? Ele que vai listar a banca, né? Ele que vai escolher a banca, vai fazer o edital, tudo, tá? Enfim, e ele precisa de autorização, não vai precisar de autorização de um outro órgão, nem do Poder Executivo, tá? Nem do Poder Executivo ele não precisa de autorização. Mas então por que não sai? Veja, a gente tá, né? Por que demorou para sair esse edital? O que aconteceu? É que nós temos aí os limites orçamentários que são impostos, né, pela lei orçamentária anual. Nós temos o limite da LRF que tem que ser observado pelos órgãos. Outra coisa, isso aqui é importante, veja, decretos, normativos e atos do Poder Executivo são inaplicáveis ao Ministério Público. O Poder Executivo também tem lá alguns atos, né, que ele pode fazer, especialmente aí a questão dos decretos. Só que isso não se aplica ao Ministério Público, porque o Poder Executivo está lá, o Ministério Público está aqui, não é subordinado, não é vinculado, tem nada a ver lá com o Poder Executivo, tá? E é importante que você saiba que a autonomia financeira tá lá no artigo 127. Só que para fazer ele poder gerir o seu orçamento, ele não é o próprio Ministério Público que fala o seguinte, então quanto que vão dar para mim aí? 1 bilhão? Eu vou gastar assim. Não, tem que fazer a proposta orçamentária, essa proposta orçamentária vai para o Poder Executivo, que consolida, manda para o Poder Legislativo, né, para votar. Aí sim ela vai entrar em vigor, ela tem que ser aprovada. Então, ele também possui essa autonomia financeira, só que ela não está prevista. Ela é o quê? Implícita. Olha aqui. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária. Se ele vai ter que elaborar sua proposta orçamentária, quer dizer que ele tem autonomia financeira. É um princípio aí implícito. Grave bem isso aqui. Quais são as expressas? Autonomia administrativa e autonomia funcional. Princípio implícito, autonomia financeira. E olha só, tem uma série de implicações. Primeira delas, ele mesmo que vai elaborar sua proposta dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? É a lei que vai ser votada lá no Congresso para aprovar o orçamento dos órgãos e poderes. Ele vai poder gerir, executar e aplicar os seus recursos. Então, aprovou o orçamento, quem é que vai gerir? Quem é que vai aplicar? Quem é que vai executar esse orçamento? É o próprio Ministério Público, tá? Mas isso não impede a fiscalização aqui, externa pelo TCU. Ou você pode... Porque é o seguinte, nós não temos um Ministério Público junto aos tribunais de contas, então pode ser fiscalizado. Veja, o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão vinculado ao Poder Legislativo. Então você pode encontrar que está sujeito à fiscalização externa pelo Poder Legislativo. Está sujeito à fiscalização externa pelos tribunais de contas. Certinho. Tá certinho. É assim que você tem que interpretar esses sinônimos aí, tá? Porque, e outra coisa, ele tem também a fiscalização interna pelos órgãos, pelas unidades internas do Ministério Público também vai ter fiscalização, tá? Mas enfim, ele tem autonomia financeira,
mas ele está sujeito à fiscalização pelo Tribunal de Contas. Também está ali, ó, sujeito ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui é um controle interno, tá? E coisas importantes. Quem é que vai elaborar a sua proposta? É o MPU. Portanto, o Poder Executivo não elabora a proposta, da mesma forma que o Poder Executivo não pode cortar o orçamento do Ministério Público. Tá? O Poder Executivo não pode fazer isso. O que o Executivo vai fazer? Ele vai consolidar e ajustar essa proposta de acordo com o quê? O que está na LDO. Ok? Quem é que vai elaborar essa proposta orçamentária? Veja, é o Procurador-Geral da República. É ele que elabora. E assim, ó, quando ele vai elaborar, cada chefe de cada ramo do Ministério Público, né, elabora o orçamento, a proposta daquele ramo. Então, os chefes dos ramos do Ministério Público da União mandam tudo para o PGR. O PGR, então, vai pegar todas essas propostas aí dos chefes e ele vai ter que mandar a proposta orçamentária do MPU, né? Só que diz lá o seguinte, essa proposta ela tem que estar compatibilizada entre os diferentes ramos. Então, por exemplo, ele não pode mandar um monte para o MPT e não pode mandar nada lá ou reduzir muito para o MPM, tá? Ah, mas o MPM a estrutura é menor. Tudo bem, mas tem que estar compatibilizada com a necessidade do MPM. Ele não pode cortar assim do nada, tá? Então, deve estar compatibilizada entre os diferentes ramos. E também, veja, elaborou a lei de diretrizes orçamentárias lá, elaborou a proposta, foi aprovada. Tá? Depois ele pode, por exemplo, foi dado 1,2 bilhões, né, para o MPU, tá? Foi lá para o MPU. O que aconteceu? Aí a proposta lá, já que cabe a gente aplicar esses recursos e gerir, vamos fazer um concurso aí, vamos gastar mais 200 milhões com o pessoal. Então nossa despesa esse ano vai ser de 1,4 bilhões. Ele pode fazer isso? Não, ó. Não pode ter despesas, né, ou assunção de obrigações que extrapolem os limites da lei orçamentária anual. Né? Tem exceção? Tem. Quando a gente tiver autorização, aí a gente vai ter abertura de créditos suplementares, créditos especiais. Aí você estuda isso aí em AFA, tá? Apenas saiba. Não pode assumir obrigações ou efetuar despesas acima do que foi aprovado na proposta, exceto se a gente tem abertura de créditos suplementares ou então especiais, tá? Sobre o envio da proposta, eu acho bacana a gente falar sobre isso aqui, tá? Veja, cabe ao MPU elaborar sua proposta orçamentária. Quem é que vai enviar? É o Procurador-Geral da República e isso tem que estar compatibilizado entre os diferentes ramos, né? MPF, MPT, MPM e MPDFT. Tá bom? Então, vai ter que estar compatibilizado. O PGR elaborou essa proposta aqui e ele vai fazer o seguinte, ele vai encaminhar ao Poder Executivo. É isso que ele vai fazer, porque cabe ao Poder Executivo consolidar. Aí tem duas coisas que vai cair na sua prova. Se o MPU não enviar a proposta orçamentária, né, o MPU vai ficar sem orçamento no ano seguinte? Não. O que eles vão fazer? O Poder Executivo, na hora de consolidar, vai olhar, olha, o MPU não mandou, então a gente vai pegar a proposta do ano vigente e vamos encaminhar como proposta do ano seguinte. Para você entender. Por exemplo, em 2018, né, a gente vai votar a proposta que vai valer em 2019. Em 2019, eu vou votar a proposta que vai valer para 2020. Quando, por exemplo, se eu não enviar aqui em 2019, eu não enviar aqui que vai ser válida para 2020, o que eles vão considerar? Vão considerar aquela que está vigente agora em 2019. Ou seja, aquela que eu mandei em 2018, foi aprovada e está valendo para esse ano. Tá? Valendo para esse ano aí. Tá bom? Então, olha só. Se o Ministério Público não encaminhar a proposta orçamentária, vai ficar sem orçamento no ano seguinte? Não, não vai. O Poder Executivo vai considerar, a proposta vigente para envio. E se ele enviar em desacordo? Veja, a regra é que o Poder Executivo não elabora a proposta orçamentária do MPU. O Poder Executivo não pode alterar também, salvo se essa proposta estiver em desacordo. Então vai fazer o seguinte, olha, vocês vão ter que gastar 1 bilhão, é 1 bilhão que está aqui na lei de diretrizes orçamentárias. E aí eles fazem uma proposta e vai gastar 1,5 bilhão, tá? Então, se estiver em desacordo, o Executivo vai fazer os ajustes necessários, tá?
e aí vai consolidar e beleza. Então temos 3 hipóteses. Se está de acordo com a LDO, o executivo já consolida. Se não recebeu, vai considerar a proposta do ano vigente e vai consolidar. Se estiver em desacordo, vai fazer os ajustes necessários e vai consolidar. Essa proposta orçamentária segue para o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que vai aprovar e vai seguir depois para a sanção do Poder Executivo aí, tá? Muito bem simples aí, apenas para você entender o rito, como é que funciona, tá? Então, é importante que você saiba. Olha só, resumindo aqui as autonomias do Ministério Público, a gente vai, né, chegar na seguinte conclusão. Então, nós temos a autonomia funcional, ele não está subordinado a outro órgão, né, a nenhuma atividade externa. A administrativa, ele pode se auto-organizar, se autogovernar e prover os seus cargos e carreiras. E a financeira, cabe a ele elaborar o seu orçamento. A fiscalização não impede, lembrando, a fiscalização do Congresso Nacional. Então, todo esse rito aí é assim que funciona. E esses itens aqui são os que são mais cobrados em provas acerca da autonomia. Tá fechado? Tá? Então, vamos fazer umas questõezinhas aqui, né, para finalizar. Nós temos o seguinte. Questão aqui caiu em 2017, aplicada pela FCC. É assegurado ao Ministério Público a autonomia funcional, e a administrativa, beleza? Podendo, observados os limites orçamentários, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira, tá? E aí? Tá? A gente vai discutir lá, lá na Lei Complementar 75 esse assunto aqui, mas já dá pra gente saber. Ele tem autonomia funcional administrativa? Tem. Cabe também, ele pode elaborar os seus orçamentos? Sim. Ele pode, será que propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares? Não é para o Poder Executivo, não? Claro que não. O Poder Executivo não é o Poder Executivo que vota a lei. Se a gente vai ter que fazer alguma mudança na lei, eu, MPU, elaboro essa proposta legislativa e encaminho para o Poder Legislativo votar, apreciar. Vai passar por todas as casas internas, aquelas comissões que nem servem para nada, né? O Poder Legislativo aprovou, aí segue para a sanção do Poder Executivo ainda, tá? Então, nem se irritem. Então, a questão aqui, ó, tá perfeita, tá certinho. Outra questão agora de 2010. A proposta orçamentária é matéria que exige demarcação de diretrizes. Para tanto, é necessária a compatibilização dos diferentes ramos do MPU na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também acabamos de falar, né? Tá certinho, ele vai ter que compatibilizar a proposta dos diferentes ramos. Moleza, molezinha mesmo. Outra questão de 2010 do MPU. No exercício de sua autonomia funcional, vamos analisar isso aqui, né? No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Tá? Não é a mesma questão, né? Não, tá diferente, ó. Tá vendo? Tá quase igual a questão aqui que foi cobrada em 2017 pela FCC. E aqui em 2010 está falando quase a mesma coisa pelo CESP. No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao Legislativo criação e extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos de seus membros, tá? Questão aí tá certinha também, e eu trouxe até a redação aqui, ó. Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e vencimentos. Redação aí, literal da Constituição Federal, tá? Mais uma questão, agora de 2015. Se o Ministério Público elaborar proposta orçamentária em desacordo com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo vai proceder aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, tá? A questão aí tá perfeita também, e a redação é essa aqui, ó. Se a proposta orçamentária que trata esse artigo, esse aqui é o artigo 127, tá? For encaminhada em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 3º do Poder Executivo, procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, tá bom? Certinha também. E nós finalizamos aí a parte das autonomias do Ministério Público.